Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu queria compartilhar com você a história de Jacó, mas esse Jacó não é o Jacó pai das 12 tribos de Israel. É um descendente bem distante, contemporâneo aos tempos de Saul. Não viveu nos arredores de Jerusalém. Esse Jacó ele viveu por volta nos arredores de uma cidadela chamada Chamá, bem próximo ao mar que depois seria no futuro chamado Mar da Galileia. Por coincidência, esse Jacó viveu próximo aonde muitos séculos mais tarde o Senhor Jesus iria residir. A vida desse Jacó ela não era fácil. Vez por outra ele enfrentava invasões de exércitos sírios que roubavam suas plantações, que destruíam suas propriedades. E como ele era da tribo de Naftali, uma das últimas tribos de Israel, levou um pouco de tempo para que o seu povo se sentisse protegido pelo seu rei. Saul, na verdade, não conseguiu alargar as fronteiras e garantir a segurança de homens e mulheres de sua nação que moravam nas tribos mais distantes, como Dan, como Naftali, o que só veio a acontecer durante o reinado de Davi e posteriormente o de Salomão. Mas esse Jacó era um homem profundamente temente a Deus. Ele não sabia ler, era um simples agricultor, mas ele, uma vez por ano, ele se dirigia ao templo, localizado inicialmente em Siló e tempos mais tarde em Jerusalém, já do meado do reino de Davi para frente. O fato é que uma vez por ano ele iria adorar, entregava os seus dízimos e ouvia a lei de Deus. Agora reflete comigo sobre a fé desse homem. Um homem que morava distante da capital do seu país, um homem que enfrentava dificuldades com exércitos invasores, mas que no seu temor a Deus empreendia pelo menos uma vez por ano uma viagem de cerca de 50, 60 quilômetros em direção ao local onde o tabernáculo, porque na verdade não era o templo, era o tabernáculo ainda, estava postado com a finalidade de adorar a Deus e em gratidão ao Senhor entregar como oferta parte do rendimento de seu trabalho. E talvez ainda mais difícil do que o local onde ele residia era a viagem numa época em que não existiam estradas reais e que cabia ao peregrino confiar não no poder público, não na polícia, mas entregar-se a Deus e seguir viagem para adorar, sabendo que no meio do caminho existia ainda alguns povos filisteus, algumas cidades que ainda não haviam sido tomadas pela nação de Israel, mas mesmo assim, todos os anos, ciente das dificuldades, Jacó, junto com sua família, vai ao templo para adorar. E ao adorar, como alguém que não perde a oportunidade de estar na presença de Deus, ele não inicia a adoração quando chega no tabernáculo. Na verdade, ele já segue em direção ao templo, adorando desde o início. E nesse espírito, nesse desejo de adorar a Deus,
Jacó ou algum levita ou alguém que junto com ele fazia parte dessa peregrinação anual, decide compor um cântico. E um desses cânticos é o Salmo 121, chamado Cântico de Degrau, e uma palavra hebraica difícil de ser traduzida, que dá a ideia de cântico de subida, que aponta para o ato de subir a Jerusalém todos os anos para adorar. O fato é que do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos esses chamados cânticos de degraus, ou cânticos de romagem, em outras Bíblias, mas eram os cânticos que os peregrinos cantavam na direção de Jerusalém. E no caso do Salmo 121, Jacó nos ensina 3 lições sobre adoração que eu queria deixar contigo nesse momento. A primeira delas é que o medo não impedia Jacó de adorar. Hoje, não faltam motivos para nós temermos sair às ruas. Não faltam motivos para nós temermos o futuro. Inseguranças financeiras, falta de segurança mesmo pelo descaso do poder público, medo com relação aos nossos filhos que saem e estão sujeitos a todo tipo de circunstâncias. Mas, ao ler o Salmo 121, eu pergunto, elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? E Jacó me ensina que o socorro vem do Senhor. E Jacó me ensina que o Senhor, ele não dorme e nem cochila, que Deus é um Deus sempre presente. Então, quando eu penso em adoração, eu penso que o medo jamais vai me impedir de adorar, porque Deus é conosco, Ele está do meu lado, Ele é Senhor de minha vida. Mas Jacó ainda me ensina uma outra coisa. Jacó me ensina que a adoração, ela não é um ato restrito a templos, ela não é um ato restrito a reuniões públicas, ela não é um ato restrito a ajuntamentos coletivos. A adoração já começa durante a caminhada. Jacó sai adorando, Jacó continua adorando durante os 50 quilômetros, Jacó chega e adora ao Senhor, e Jacó volta adorando a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Nós não adoramos aos domingos ou às quartas e domingos. Adoração é parte da nossa vida, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então nós adoramos enquanto respiramos. Assim como os céus manifestam a glória de Deus, nós adoramos todas as vezes que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E Jacó nos ensina a adorar durante a caminhada. Nós somos mais do que um povo que caminha para uma Jerusalém celestial, onde um dia Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais medo, onde Deus estará conosco. Nós somos um povo que caminha sim em direção a essa Jerusalém, mas já caminha adorando. Nós antecipamos aquilo que experimentaremos na eternidade. Por quê? Porque Deus também antecipa parte daquilo que experimentaremos na eternidade, ao derramar sobre nós as suas bênçãos, o seu cuidado e ao selar-nos com o seu Espírito. E por fim, a última coisa que Jacó me ensina é que a adoração, ela é reflexo do cuidado e da proteção do Senhor. Jacó termina o Salmo 121 dizendo que o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Havia medos, havia preocupações, mas Jacó sai convicto de que Deus protegeria a sua saída e o guardaria desde o momento em que ele saísse até o momento em que ele retornasse. Quais são os desafios que você tem a enfrentar ao longo desta semana? Eu queria te dizer que Deus está a guardar a sua vida desde a saída para o momento de adversidade até o retorno à segurança. Desde o momento em que você enfrentará desafios até o momento em que você descansará com o resultado do trabalho, porque o teu socorro vem do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Graça e paz, Jesus.